Galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui na LAC. Bom, nessa continuação do módulo avançado, módulo atualizado aí de informática no ano 2018, nós iremos abordar o conceito de redes de computadores. Bom, o que cobra quando se trata sobre rede de computadores em concurso público, professor? Ele pergunta o conceito, qual que é o seu objetivo e quais são os seus tipos de redes, tá bom? E na segunda parte nós iremos abordar sobre ameaças de redes de computadores. Nessa primeira parte, só a introdução, tá ok? Bom, quando falar de redes de computadores, eu quero que vocês coloquem na cabeça de vocês uma palavrinha, porque nós temos que utilizar palavras-chave para conseguir lembrar, porque o conteúdo de informática, não só de informática, mas como de qualquer outra matéria, é muito extenso. Então você sempre tem que fazer uma associação com o seu mundo real. E redes de computadores eu posso associar ao quê? Você vai associar ao Facebook. Por que eu vou associar ao Facebook, professor? Porque o Facebook, o objetivo dele é compartilhar. E o objetivo de uma rede de computadores é isso também. É compartilhar pastas, arquivos, informações e até hardware. Se você pegar a tradução conceito literal de redes, é muito extenso. É um conjunto de hardware e software que permite estabelecer comunicação entre dispositivos individuais. Só do tanto que eu já falei na segunda palavra, você não lembra de mais nada. Agora, e se eu falo dois ou mais dispositivos interconectados, ou dois ou mais dispositivos conectados, interligados. Pronto, simples. Então, redes de computadores são, no mínimo, dois ou mais dispositivos conectados. Tá? É assim fácil. Então, se perguntar qual que é o objetivo de uma rede? Bom, Facebook. Facebook é o quê? Compartilhar. Como que eu consigo falar que aquele dispositivo está numa rede? Se existir dois ou mais dispositivos conectados, existe uma rede de computadores. Outra coisa também interessante, não é que a palavra é redes de computadores, que somente computadores vai fazer a conexão. Nós temos carros, nós temos Smart TV, nós temos o próprio notebook, desktop, tablets, todos esses se conectam a uma rede, se tem um IP, que nós vamos ver mais à frente que seria isso, ele pode montar uma rede, sim, tudo bem? Bom, então sabemos, né, que uma rede de computador permite compartilhar, tá? Sabemos que o objetivo dele é compartilhar. Sabemos que para ela existir eu preciso de no mínimo dois, né? E ele pode perguntar o seguinte: é possível compartilhar uma rede de computadores hardware e software? E aí você vai fazer, puxa vida, software eu sei, porque informação é uma parte lógica. Eu consigo compartilhar foto, eu consigo compartilhar sistemas, dados, mas hardware, ixi, professor, agora pegou. E aí eu vou te fazer uma seguinte analogia. Todo mundo já foi ou já verificou ou conhece algo chamado de LAN house, né? A LAN house, por exemplo, você vai lá, né? Você utiliza o computador conforme o tempo que você precisa, você vai ter que arcar financeiramente, vai utilizar 1 ou 2 horas. E eu quero que você preste atenção numa coisa. Você consegue imprimir na LAN house. E você já percebeu que possui só uma impressora, né? E todos aqueles computadores rodeados na LAN house conseguem imprimir nessa impressora. E aí você vai falar assim, pô, é verdade. E aquela impressora, ela está sendo o quê? Compartilhada. Mas ela está conseguindo ser compartilhada por quê? Porque dentro da LAN house, gente, existe uma rede de computador. Então significa o seguinte, a impressora não é um hardware? Sim, eu posso tocar na impressora. E ela está conseguindo ser acessada e visualizada por vários computadores? Sim. Então significa que eu não consigo compartilhar somente fotos, vídeos, arquivos. Eu consigo compartilhar hardware também. A impressora seria um exemplo disso. Então, se falar no concurso público, né, se citar que redes de computadores só permite conectar e compartilhar software, você vai marcar que está errado, porque eu consigo compartilhar tanto software quanto hardware. Tudo bem? Bom, outra coisa que faz associação é perguntar sobre os seus tipos de redes, tá? Professor, quais são os tipos de redes que existem em concurso? São vários. Nós temos a internet, a intranet e a extranet.
Bom, agora que você sabe o conceito de redes de computadores, você precisa saber quais são os tipos que cobram em concurso público. E cobram 3, tá, gente? Cobra o conceito de internet, intranet e extranet. Tudo bem? E aí nós vamos definir e detalhar o que se cobra para cada tipo de rede. Quando se fala sobre internet, você precisa gravar essa palavrinha aqui. Internet é algo público, que qualquer pessoa, independente de localização e na qual ele esteja, ele possui acesso. Então, internet é algo público. Outra coisa importante, ele pode perguntar o que significa internet. E você vai anotar. É um conjunto de redes interligadas. Então, são várias redes de computadores espalhadas pelo mundo. E a internet tem a função de interligar essas redes. Agora, olha a sacanagem que as bancas podem fazer. Para existir internet de computadores, para existir a internet, eu preciso, de ter redes de computadores. E isso é verdadeiro, porque até o conceito básico de internet é um conjunto de redes. Se eu tiro as redes, o conceito ele foi quebrado. Agora, olha o que eles cobraram. Para que haja uma rede de computadores, eu preciso ter acesso à internet, verdadeiro ou falso? Momento de 20 segundos, Então, vamos lá. Internet é um conjunto de redes. Rede de computadores são 2 ou mais dispositivos interligados. Bom, se você falou que para existir rede de computadores não precisa, você está correto. E aí você fala assim, poxa vida, deu um tilt na minha cabeça agora, professor. Eu vou falar o seguinte, se você pegar 7 anos atrás, que normalmente as pessoas não tinham acesso à internet de modo tão fácil como hoje tem, as pessoas conseguiam se comunicar. Através do quê? Por exemplo, eu tinha um celular, eu queria mandar um arquivo para você. Como que eu mandava esse arquivo? Eu poderia utilizar o Bluetooth, gente. O Bluetooth é um meio de comunicação na qual eu tenho 2 dispositivos se comunicando. Então, olha o que pode cobrar na sua questão. Ele pode falar o seguinte, que ele pode tentar induzir você ao erro. Falar que para existir a rede de computador, eu preciso ter acesso à internet. E isso é falso. Por que ele é falso? Porque eu posso ter uma rede sendo comunicada sem o acesso à internet, via Bluetooth, via até o próprio Wi-Fi local, mas não tem conexão à internet. Então, vejam só, para existir rede de computadores, eu não sou obrigado a ter internet. Tudo bem? Agora, para existir a internet, eu preciso que exista rede de computadores. Tudo bem? Então, fiquem atentos a essa pequena associação que pode ser cobrada em questão de concurso público, tá? Bom, sabemos então sobre a internet, sabemos o seu conceito e sabemos o que ele cobra em concurso público. Agora nós iremos falar sobre um conceito chamado de intranet, tá? Bom, o conceito... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. De intranet, ele pode cobrar o quê, professor? Intranet, ele pode perguntar a quem é destinado, qual é o público, E nós falamos que internet é todo mundo, Aqui é restrito. E quando eu falo assim, quando
conceitua sobre a palavra restrito, você precisa saber que somente pessoas autorizadas a possuir acesso. Não é toda e qualquer pessoa. Tudo bem? Então, fiquem atentos. Falou sobre a palavra intranet, é algo restrito. Por exemplo, todo mundo tem acesso às aulas da LAC? Não. Por que não tem acesso? Porque é algo restrito. Então, se você é aluno, se você está utilizando, por exemplo, os computadores aqui, né, da unidade, você está utilizando o sistema da LAC. E é isso, essa parte que você utiliza localmente, é chamado de intranet. Por exemplo, suponha que você passou nas carreiras policiais e você vai ser alocado numa delegacia, né? O que acontece? Todo mundo tem acesso ao sistema, né, da polícia? Não, graças a Deus, né? Por quê? Porque senão não seria intranet, seria internet. Então, quando é algo destinado somente a um tipo de pessoa, nós só chamamos de intranet. E qualquer pessoa tem acesso? Não. Tudo bem? Então, são pessoas que têm acesso, seja na parte de empresa ou na parte de algum órgão público. E aí ele pode fazer a seguinte colocação. Pegando o mesmo exemplo que eu citei sobre a delegacia, as delegacias são várias espalhadas pelos estados, certo? Só que o sistema da delegacia, as intranets da delegacia, elas são interligadas. Porque imagina só, vamos pegar o estado de Mato Grosso, vamos pegar a capital de Cuiabá, certo? Cuiabá tem a delegacia central. Imagine que na delegacia central exista algo chamado de blacklist, né? Que é uma lista negra, na qual contenha a identidade de todos os criminosos. Você acha que aquela informação tem que ficar somente em Cuiabá? Não, eu tenho que replicar essa informação automaticamente para todas as delegacias. E você acha que isso é feito manualmente? Não. Por que não é feito manualmente? Porque todas as delegacias que são alocadas fora da capital, eles estão conectados a um tipo de rede chamado de extranet. O que é extranet? Extranet, gente, é como se fosse as intranets utilizando o recurso da internet para fazer a interligação. Então, veja só que legal. Se eu estou aqui em Cuiabá, eu coloquei a blacklist, certo? Essa blacklist ela tem que ser replicada para todas as delegacias. Vamos pegar um exemplo de uma delegacia que esteja lá em Sinop, que fica mais ou menos 500 quilômetros de distância de Cuiabá. Então, o mesmo arquivo que está aqui, eles conseguem visualizar. Mas como que eles conseguem visualizar? Porque aqui eu tenho uma intranet. Aqui em Sinop eu também tenho uma intranet. E essa intranet, através da internet, se transforma em algo chamado de extranet. A extranet seria a comunicação de várias redes espalhadas pelo mundo, só que somente pessoas autorizadas possuem acesso. Por exemplo, essa lista, ela é somente a delegacia que tem acesso, né? Não existe, por exemplo, várias pessoas que têm, não existe que todas as pessoas tenham acesso ao sistema da delegacia. Somente delegado, escrivão, investigador e pessoas da parte administrativa que possuem acesso às informações. Então, o conceito de extranet é você interligar intranets espalhadas por municípios, estados, quem dirá países e até continentes. Tudo bem? Então, a intranet é local. Agora, se a intranet de uma cidade consegue conectar a intranet de outra cidade, é porque existe chamado de extranet através do recurso de internet. Esse é o conceito básico que vocês precisam saber. A extranet é quando existe várias intranets conectadas. E ele pode te perguntar também outra coisa importante. Professor, se o cara está utilizando a internet não é algo público? Sim, a internet é algo público. E aí ele pode perguntar o seguinte,
Como que existe segurança, então, nessa troca de informações? É porque quando você cria a extranet, você utiliza uma tecnologia chamada de VPN. O que seria essa tecnologia de VPN, gente? VPN significa rede virtual privada. É como se você criasse um canal aonde somente as informações da Polícia Civil passaria naquele canal. Então, imagine só, eu tenho aqui a delegacia de Cuiabá e eu tenho aqui a delegacia, né, de Sinop. E a internet é algo público. Então, o que eu faço? Eu crio uma estrada. Em que somente as pessoas da Polícia Civil, né, conseguem ter acesso. Então, mesmo que eu estou utilizando a internet, as outras pessoas, assim como eu, você, não conseguem visualizar que eles estão trocando informações. Então, quem faz essa parte de segurança da extranet é a VPN, tá? E cai sobre essa questão aqui. A VPN é que permite fazer o conceito de segurança quando você trabalha com uma extranet, tá bom? Então, vamos fazer um resuminho bem básico aí, porque a gente vai começar a falar sobre protocolos, que é algo já mais detalhado, tá? Rede de computadores são 2 ou mais dispositivos interligados. Eu posso ter 3 tipos de redes: internet, intranet e extranet. O que seria o conceito de internet? Aberto ao público, toda e qualquer pessoa tem acesso. Intranet é algo local, é algo que seria restrito para um determinado tipo de pessoas. A extranet é você conectar intranets espalhadas por municípios, estados, países, quem dirá continentes. Mas como que essas intranets espalhadas pelo mundo se utilizam a internet não ficam abertos ao público todo, porque ele utiliza uma tecnologia chamada de VPN. Essa VPN ela cria um canal, que a gente chama de tunelamento, na qual somente as intranets possuem acesso. Tudo bem? Então é isso o conceito de redes de computadores. Agora ele pode perguntar sobre a questão do seu funcionamento, tá? Quando se trata sobre o funcionamento das redes de computadores, podem perguntar sobre 2 coisinhas, tá? E aí vocês vão aprender que rede de computadores, gente, não é uma bagunça, tá? Não é uma bagunça. Muitas pessoas falam o seguinte: o cara cometeu um sinistro, cometeu uma fraude, cometeu um crime na internet e ele não vai ser, por exemplo, identificado. Vai sim. É que nós temos uma justiça que ela é morosa, mas se quiser, consegue identificar sim. Sabe por quê? No mundo real, nós temos algo chamado de leis. E o que são leis? São normativas que você precisa seguir, independente que você goste ou não. No mundo, né, digital, no mundo virtual, não é diferente. As fabricantes, seja de software, seja de hardware, precisam seguir leis. E quem são as leis nas redes de computadores? São chamados de protocolos. Tá ok? Protocolos. E os protocolos nada mais é do que como você pode utilizar a rede de computadores. Para cada, por exemplo, área do direito, você tem um protocolo, você tem uma lei. Por exemplo, se eu estou vinculado à parte ambiental, eu tenho que seguir o direito ambiental. Se eu estou vinculado à parte administrativa, eu tenho que ser vinculado ao direito administrativo. Se eu estou vinculado à parte penal, eu tenho que seguir o direito penal. Os protocolos é a mesma coisa. Existe o protocolo para navegação na internet, existe o protocolo para envio de e-mail, existe o protocolo para recebimento de arquivos, né? Tanto upload quanto download. Então, não é uma bagunça, como as pessoas imaginam ser. Existem regras, e essas regras são chamadas de protocolos. Então, no teu concurso público, se falar a palavra protocolo, você vai lembrar de lei. Lei no nosso mundo real são normativas, e é a mesma coisa aplicado ao uso de rede de computadores. Bom, para quem está estudando para concurso público, normalmente nós temos que estudar as grandes leis, né? Que é o conjunto de leis que é como se fosse a lei maior, que nós chamamos como Constituição Federal. Então, as leis são baseadas na Constituição Federal, certo?
quando você fala, quando você trata sobre o uso de redes de computadores, existe uma Constituição também. Olha que legal. E essa Constituição é chamada de TCP/IP. Então, você vai notar na sua provinha que a Constituição Federal, né, é como se fosse o TCP/IP. O TCP/IP é um conjunto de protocolos, não é um, são vários. Assim como a Constituição Federal tem vários artigos e incisos que tratam sobre as normativas de viver, né, de forma harmoniosa na sociedade. Então vejam só, uma rede de computadores, existem leis. Quem são as leis? Os protocolos. São normativas que definem o que deve ser feito. Cada protocolo trabalha com uma aplicação diferente. Esse protocolo, são vários, e eles formam um conjunto de leis que é chamado de TCP/IP. Na tua prova, você vai colocar que o TCP/IP é como se fosse a Constituição Federal, tá ok? E vejam só como se cobra em concurso público. Essa questão foi para o cargo de perito, né, no ano de 2016, e ele cobra o seguinte: a principal família de protocolos que permite a operação de uma intranet ou internet é a do... Vejam só, internet não é um tipo de rede? Sim, internet é um tipo de rede aberta ao público. Intranet é um tipo de rede? Sim, intranet é um tipo de rede que é interno, é restrito. E eles têm que seguir leis. Assim como o professor João Kleber tem que seguir leis, assim como você, aluno, tem que seguir leis. E qual é o conjunto de leis que eles precisam seguir? E aí você percebe que essa alternativa, gente, não existe achismo, porque essa é uma questão avançada. Então, nós sabemos que a Constituição Federal das redes de computadores é o TCP/IP. E nessa questão não dá nem para utilizar, por exemplo, eliminação ou erro, porque aqui é uma sopinha de letrinha tentando enganar vocês, né? Então, TCP/IP é o conjunto de protocolos, que também é a família, né? Então, é ela que permite controlar a intranet, a internet, a extranet e qualquer dispositivo que se conecte a uma rede, tudo bem? Então, questão bastante interessante aí. Bom, nós tocamos, né, sobre a questão de protocolos, e eu fui bem incisivo que os protocolos são leis. Gente, nós temos mais de 300 protocolos quando se trata sobre rede de computadores. E aí você fala, poxa vida, professor, eu vou ter que aprender todos? Não, mas você tem que aprender esses protocolos aqui, porque esses protocolos caem em muito. Eu preciso saber sobre navegação na internet, eu preciso saber sobre o protocolo de arquivos e eu preciso saber sobre o protocolo de envio e recebimento de e-mails. Então, essas são 3 aplicações que você precisa saber. E não é decorar não, tá, gente? Porque quem decora, esquece. E informática, em todo e qualquer concurso vai ter. Tudo bem? Então, você precisa aprender esses conceitos. Protocolos, já falei, já citei, que são leis. E aí, preste atenção, ele pode perguntar da seguinte forma: qual é o protocolo que permite navegar na internet? Na verdade, quais são os protocolos que permitem navegar na internet? Isso existe 2, tá? O HTTP e o HTTPS. Então, se ele perguntar quais são os 2 protocolos que permitem navegar na internet, é HTTP e HTTPS. Tudo bem? Outra coisa que ele pode perguntar para você, tá? Qual é a diferença entre o HTTP e o HTTPS? E aí isso aqui fica na cara, fica evidente que o HTTPS ele é mais seguro. Só que não vai ser fácil no concurso. Ele vai te perguntar o seguinte: por que o HTTPS ele é mais seguro que o HTTP? Para você entender isso, eu vou colocar uma palavrinha mágica aqui, ó, cartório. Tá? Cartório. Por que cartório? Gente, se alguém te perguntar o seguinte: qual é a função de um cartório? Né? Daí você não vai me responder
que é para reconhecer ou para autenticar. O cartório, ele tem a ideia de dar legitimidade de fé. É uma terceira parte falando, por exemplo, que eu sou o professor João Kleber e que vocês são os alunos, tá? Então, ele garante que eu realmente sou o professor João Kleber e vocês são os alunos. Então, ele é como se fosse digamos assim, uma contraprova, né? E aonde que eu quero chegar no protocolo HTTPS? Na internet não existe cartório digital. Existe uma outra palavra, que é chamado de certificado digital. Que tem a mesma função, gente. O certificado digital nada mais é do que empresas, né? Empresas que certificam que aquele site ou que aquele serviço da internet realmente tem fins lícitos. Por exemplo, quando você entra no site, vamos supor, do CESP, você percebe lá que está escrito HTTPS. Quando você olha já na URL, né, para quem não sabe, o URL é o endereço da internet, você já se sente mais seguro, né? Por que eu me sinto mais seguro? Porque aquele site, gente, ele tem um protocolo chamado HTTPS. E, logicamente, se ele tem um protocolo chamado HTTPS, significa que ele possui um certificado digital. Então, vejam só, se eu vou vender o meu carro para uma pessoa, normalmente eu tenho que fazer um reconhecimento no cartório, né? Eu tenho que autenticar. Quando eu faço isso, eu não fico mais aliviado? Claro que eu fico, porque eu sei que aquela pessoa realmente é quem diz ser. E a pessoa também sabe que eu sou a pessoa quem eu falei para ela. Então, existe, né, uma questão de credibilidade nessa transação. E é a mesma coisa que acontece aqui. Quando eu utilizo um protocolo HTTPS, eu tenho mais credibilidade nas transações eletrônicas, tá ok? E aí já é dica para uso pessoal. Toda vez que você vai fazer uma transação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Na qual informa dados sigilosos, você precisa, gente, verificar se a URL está escrito HTTPS. Pode ser até questão de concurso público para o ano de 2018. Quando eu faço transações que envolvem a informação de cartão de crédito ou dados sigilosos, que tipo de protocolo eu posso utilizar? HTTP, HTTPS, POP, IMAP? Não, você vai utilizar o seguro. E se é para navegar na internet, HTTPS. Então, vejam só, o que pode ser cobrado quando se trata sobre internet? Várias coisas, né? Eu posso utilizar dois protocolos, HTTP e HTTPS, sendo que o HTTP ele não é seguro, né? O HTTPS ele é seguro. Pode perguntar por que o HTTPS é seguro? Porque tem certificado digital. E o que é certificado digital? É uma empresa que garante que aquele domínio, aquele serviço da internet, ele é seguro. Outra coisa, pode ser comprado nesses dois somente. Tá? Nesses dois somente. Uma coisa bem mais avançada, que é a questão da sua identificação. Por exemplo, você pode encontrar o professor João Kleber através do meu nome completo, ou você pode encontrar o professor João Kleber através do seu CPF, certo? Os protocolos de navegação na internet, no concurso público, pode ser perguntado também sobre o seu nome, que já citamos que é HTTP e HTTPS, ou podem ser cobrados pela sua identificação de
porta, tá, gente? Essa porta significa o número do protocolo. E sempre o número vai ter seguido de 2 pontos. Por exemplo, imagine que esteja essa nomenclatura aqui, ó. HTTP, 201.24.130.66, 2.80. Aí ele pode perguntar para você o seguinte: esse site é seguro, sim ou não? De cara você consegue identificar que ele não é seguro, porque tem o HTTP. E ele poderia tirar o HTTP e somente perguntar através da porta. E você saberia me informar que ela não é segura também, porque a porta 80, ela é HTTP, e HTTP não tem certificado digital. Agora, se ele coloca no final do IP 443, aí você sabe que é seguro, porque ele tem um certificado digital. Então, quando se trata sobre números, você tem que decorar, na verdade decorar não, aprender esses dois, tá? 443 é seguro, 80 não. Então, como que eu tenho que saber? O 443. Porque se não for o 443, você já sabe que ele não é seguro, tudo bem? E isso é que trata sobre navegação na internet. Agora nós iremos abordar sobre transferência de arquivos, tá? Como que pode ser cobrado quando se trata sobre o protocolo FTP? O FTP, gente, ele pode ser cobrado o seguinte: imagine que você trabalha num órgão público e foi identificado que a internet está muito lenta, certo? E aí foi identificado que a internet está muito lenta e o TI, né, o gerente, ele verificou que existia um funcionário que ficava baixando filmes, muitos filmes, né? E aí o que ele fez? Ele bloqueou, né, baixar esses filmes. E aí pode-se também cair em concurso a palavrinha upload e download. Upload, gente, up é de subir. Então você envia um arquivo para a internet. Download, gente, é baixar, tá? E pelo amor de Deus, é baixar, não é abaixar, tá bom? Então, download, baixar. Se o cara está utilizando a internet para baixar arquivos, qual protocolo eu vou bloquear? Protocolo FTP, tá? Se você pegar a tradução literal, protocolo de transferência de arquivos. Então, ele bloqueia o upload e o download de arquivos, tudo bem? Então, se o cara, por exemplo, colocasse lá, qual protocolo o gerente de TI teria que bloquear para que ele não fique mais baixando arquivos, filmes? HTTP, HTTPS, FTP e SMTP. Você iria marcar o FTP. Tudo bem? E aqui não precisa saber a porta. Normalmente você precisa saber para que serve, tá bom? Bom, envio de e-mail, né, que é outra aplicação que nós utilizamos muito. Então, a gente navega na internet, a gente faz o download ou faz o upload de um arquivo e nós podemos trabalhar também com transferência através de e-mail. Quando você utiliza o e-mail, você pode ter 3 protocolos, sendo que um vai ser para recebimento, um vai ser para envio e 2, gente, pode ser para recebimento. O primeiro, se eu envio o e-mail, é SMTP. Então, se eu estou enviando um e-mail, é o SMTP. Agora, quando eu recebo o e-mail, pode ser 2. Pode ser o POP3 ou o IMAP. E eu vou abrir um slide dedicado somente para isso, porque eles cobram demais em concurso público, tá? Bom, como se cobra? Ele pergunta sobre o seu funcionamento, gente. Deixa eu apagar aqui. Desculpa, gente. Para você entender, para ficar mais fácil, a questão de entender o funcionamento do recebimento de e-mail, eu quero fazer uma analogia. Todo mundo já utilizou o Ctrl+C
e todo mundo já utilizou o Ctrl X. Ctrl C significa copiar, Ctrl X significa mover ou transferir. Você vai lembrar no seu concurso público que o protocolo POP3, ele é o Ctrl X e o IMAP o Ctrl C. Como que funcionaria? Esse é o meu computador, né? E esse é o computador de vocês. Vocês vão mandar um e-mail para mim, vai chegar no servidor aonde está alocado. Vamos supor Gmail. Então, ficou no servidor. E aí, o que acontece? Eu fui lá no meu aplicativo do Gmail, ou eu simplesmente fui lá na minha caixa de entrada do meu e-mail, né? E cliquei para atualizar, para verificar se tem e-mails novos. Uma vez que eu fiz isso, ele identificou que tem um e-mail novo que você me mandou, ele pega este e-mail e manda para a minha máquina. Só que quando ele faz isso, ele está utilizando o Ctrl X, porque ele vai pegar e vai mover para a minha máquina. A hora que eu atualizar, o e-mail sai do servidor do Google e fica na minha máquina e desaparece daqui. Aí você pode fazer a pergunta: poxa, professor, mas isso é bom? Depende do uso que você está tendo do e-mail. Porque as pessoas têm o hábito de sair de uma empresa, mas a empresa não sair dela. E qual que é a ideia de concurso público? Você vai ser vinculado a um órgão público e hoje o maior ativo de uma empresa é a informação, gente. Então, qual que é a ideia deles? Que você vai chegar na sua casa e você não vai ter acesso aos e-mails. Por quê? Porque os e-mails vão estar armazenados somente na máquina do seu serviço. Então, ele pode contar uma historinha perguntando como que eu consigo configurar para somente uma máquina ter acesso aos e-mails. Você vai falar o seguinte: é o POP3. Por quê? Somente um único dispositivo permite o acesso, gente. Então, uma vez que eu fiz a sincronização, que é a atualização dos e-mails, vai ficar só no dispositivo. Se eu chegar, por exemplo, na minha casa, utilizar o meu notebook e tentar acessar os e-mails, não vai aparecer nada. Eu vou conseguir outra coisa, tá? Eu consigo conectar ao servidor do Google, mas não vai aparecer nenhum e-mail novo. Por quê? Porque os e-mails novos estão todos lá no meu serviço. Então, isso que seria o POP3. Você tem que aprender que ele é um Ctrl X. Por que ele é um Ctrl X? Porque ele move todos os e-mails do servidor para a máquina do cliente. Quando que eu vou utilizar isso? Quando você trabalha em órgãos públicos que precisam trabalhar com informações sigilosas, quando o usuário não pode ficar acessando de casa, tudo bem? Esse é o POP3. Aí o IMAP, né? O IMAP, ele funciona de forma diferente. Aqui você não vai trabalhar mais. Aqui você não vai trabalhar mais, gente, com o Ctrl X. Você trabalha com o Ctrl C. E o Ctrl C nós sabemos que ele é uma cópia. Então, como que funciona isso? Aqui está o servidor do Google, tá? E eu, por exemplo, sou vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Lá na Secretaria de Ciência e Tecnologia eu tenho um computador. Nesse computador eu consigo acessar todos os e-mails. Por exemplo, vocês enviaram um e-mail para mim. Esse e-mail está aqui no servidor. Quando eu solicitar da máquina da CCTech, eu vou ter acesso ao meu e-mail. E aí, por exemplo, como eu costumo viajar bastante, eu também tenho que ter acesso ao meu e-mail. Então, eu pego o meu notebook, estou viajando para Brasília, por exemplo, eu vou acessar o meu e-mail e vou ter acesso ao mesmo e-mail que você mandou. Professor, mas como que eu consigo isso? Porque eu estou utilizando o protocolo IMAP. O IMAP ele cria uma cópia. Então, traduzindo, multidispositivos. Vários dispositivos vão ter acesso a esse e-mail. Então, vejam só que legal. Quando eu trabalho com o e-mail, eu tenho 3 protocolos, tá? Quais são os protocolos, gente? Eu tenho de recebimento de e-mail,
né? Eu tenho também o de envio de e-mail. Só que quando eu coloco a tangente recebimento de e-mail, eu posso ter dois. Eu posso ter o POP, eu posso ter o IMAP. E outra, não existe um melhor que o outro. Depende do uso que você esteja utilizando. Se a pessoa quer que fique somente uma máquina, até para questão de segurança, é POP. Agora, se eu quero ter acesso a todo e qualquer lugar, de qualquer dispositivo, é IMAP. Tudo bem? Vejam só como cobra em a questão de 2018, tá? Sobre esse tipo de protocolo. Bom, o cargo é de técnico, né, na Secretaria de Fiscalização. E ele fala o seguinte: o protocolo a seguir fazem parte da camada de aplicação do TCP/IP, à exceção D1. Assinale-o. Então, vamos lá. Essa questão aqui, ele está perguntando quais são os protocolos. Quais são os protocolos? E aí você tem que verificar o seguinte: o DNS eu não conheço, professor. Tá? O DNS eu não conheço. E o DNS eu vou te explicar agora. O DNS, ele permite converter nome para domínio. Como que funciona isso, professor João Kleber? Quando você entra no site da LAC, você digita www.lac.com.br. Na verdade, é LAC Concursos, né? LAC concursos.com.br. O computador, tá? Ele não entende texto, ele entende somente números, tá? O que o protocolo DNS faz? Ele é um tradutor, gente. Ele é um tradutor. Ele vai pegar essa nomenclatura que você digitou na URL da internet e vai transmitir para o endereço que ele entende. Vou colocar o endereço IP, 201.100.4.200. Então, o computador entende isso, tá? E aí, o que ele faz? Ele converte. Então, se o DNS não existir, você teria que decorar, né, todos os IPs do mundo. Só que nessa brincadeira aqui, você poderia utilizar outra técnica para responder. Mas eu coloquei justamente essa questão para você ver que tem alguns casos que dá para utilizar probabilidade erro, tá? Então, mas o DNS eu expliquei. Olha só como seria interessante. O FTP, nós sabemos que ele é um protocolo e ele está perguntando a exceção, que não é. Então, aqui ele é e ele é de arquivo, tá? O HTTP, ele é para navegação na internet, tá? O SMTP, ele é para envio de e-mail, tá? E o TCP/IP? O TCP/IP, ele não é um protocolo para uma aplicação na rede. O próprio nome já fala, ó, TCP/IP. Ele é para controle, é um conjunto de protocolos, gente. Então, você poderia normalmente marcar essa aqui, porque nós lembramos que falamos sobre a Constituição Federal, né? Que é a biblioteca. Isso aqui é a biblioteca. Protocolo, é o protocolo de controle de transmissão. Então, você poderia marcar essa aqui utilizando as técnicas de eliminação. Mas você já sabe também agora que o DNS ele permite converter nome para IP. Sem ele, você teria que decorar todos os IPs do mundo. Então essa é uma questão legal, interessante de 2018, que envolve todos os conceitos que nós aplicamos anteriormente, mais a técnica de probabilidade erro. Então TCP é um conjunto de família, tá? É a Constituição Federal. Então, por isso que ele não é a camada de aplicação, que seria o quê? Cada um tem uma especificidade. Por exemplo, o DNS é
converter. Converter o quê? Sites, IPs de serviços na internet. Tudo bem? Então, gabarito alternativa E. Mais uma questão. Dessa vez do ano 2017 do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E ele cobra o seguinte, gente. Qual protocolo de acesso ao correio eletrônico possui comandos que permitem a um usuário, através de sua ferramenta de correio eletrônico, criar remotamente uma estrutura de pastas e subpastas em seu servidor de correio eletrônico para organizar suas mensagens? Veja só, nessa questão você consegue eliminar praticamente 3 alternativas de cara. Se eu quero gerenciar as minhas mensagens recebidas, certo? Só tem 2 protocolos, gente. É o POP e o IMAP. Então, HTTP não é, tá? SMTP não é e o SNMP não é. Vejam só como faz diferença a técnica de probabilidade estatística. Não basta utilizar o conceito, eu tenho que aplicar nessa técnica, que é muito importante para vocês, tá? Então, eu simplesmente no conceito sei que só pode ter 2 alternativas corretas. E aí ele fala o seguinte, eu vou criar remotamente estrutura de pastas. Então significa remoto, gente, se você pegar a tradução literal, é de um local distante. Então significa que ele quer trabalhar na empresa, se ele quer trabalhar em outros locais, e ele vai ter que sempre utilizar, olha a interpretação de texto, em vários locais distantes, vários locais remotos, e ele precisa ter acesso a esse conjunto de pastas. Então, se eu coloco no conceito que o IMAP é o Ctrl+C, se eu coloco na questão que o POP é o Ctrl+X, eu respondo de cara essa questão. Sabe por quê? O Ctrl+X eu não consigo fazer um gerenciamento de pastas somente localmente, porque ele vai, logicamente, uma vez que eu criei, vai mandar tudo para uma máquina só. E se você pegar o conceito aqui, ele quer criar uma estrutura de pastas que ele consegue gerenciar, ele consegue ter acesso a vários locais. Então, logicamente, quem consegue fazer isso? Somente o IMAP. Vejam, questão muito interessante, tá? Que foi cobrada no final aí de 2017, salvo engano, sobre o Tribunal de Justiça. Tudo bem? Então, eles fazem a comparação e vejam que vocês precisam saber sobre os principais protocolos utilizados, tá bom? Bom, gente, então, aprendemos o que são protocolos, são leis, quais são os protocolos que mais caem, né? Navegação na internet, envio de e-mail e transferência de arquivos. E agora a gente vai aprender a identificação. Lá no começo da aula eu falei para vocês que a internet não é uma terra sem lei, né? A rede de computadores não é uma terra sem lei. E nós podemos ser identificados sim. Se uma pessoa comete um crime, ela pode ser identificada. E aí ele pode perguntar o seguinte, como que eu consigo ser identificado na rede? Né? Quais são as formas de ser identificado na rede? Para você entender sobre esse assunto e não ficar muito técnico, pense só. Eu posso te identificar pelo teu CPF, eu posso te identificar pelo teu nome e eu posso te identificar também pela sua carteira de trabalho. Então veja que no mundo virtual é a mesma coisa que o mundo físico. E é isso que você precisa fazer no teu concurso público, para ficar mais fácil. Porque eu vou ser sincero, informática não é tão fácil, porque ela é muito técnica. Agora, a partir do momento que você associar a sua vida, né, com a informática, vai facilitar demais as coisas. Então vejam só, quando você trabalha com dispositivos, seja ele celular, seja ele tablet, seja ele Smart TV, todos eles vão ter essas 3 nomenclaturas, tá? Quais são as nomenclaturas? Nós temos o hostname, nós temos o endereço IP e nós temos o MAC address, tá bom? Primeiro, hostname, que seria o nome da máquina. Por exemplo, eu trouxe para vocês aqui o nome do meu computador, João-Note. E aí, eu quero que vocês voltem no tempo, há 10 anos atrás,
né? Lembre daquele aparelho celular, o Motorola V3. O que nós fazíamos? A maioria não tinha internet, né? O que as pessoas faziam? Compravam o Motorola V3, por exemplo, e alteravam o nome dele e começavam a transferir arquivos via Bluetooth. Mal você sabia que naquela época você estava alterando o hostname do seu dispositivo. Porque normalmente todo dispositivo vem com nome de fábrica, né? Por exemplo, acho que era Moto V3 na época, não sei, ou uma nomenclatura. Então, quando eu tiro Moto V3 e coloco João Kleber, eu estou alterando o nome da máquina. E aí uma coisa que para concurso você precisa saber, o hostname, ele não é seguro. Tá? Não é seguro. Porque normalmente uma pessoa ficava só com o nome? Não. Ah, esse nome está feio já. Vou mudar, vou colocar agora LAC Concursos no meu celular. Daqui a pouco eu vou colocar JC. Então toda hora mudava. E como que você vai rastrear um equipamento se toda hora ele muda? Então é difícil demais. Então o hostname é uma identificação, só que ela não é segura. Por que ela não pode ser considerada segura? Porque pode ocorrer variação. Tudo bem? Bom, seguimos o mesmo conceito, gente. Endereço IP. O que é endereço IP? O endereço IP é uma identificação na rede. Outra coisa, eu costumo colocar que o endereço IP é a certidão de nascimento. Tá? Por que o endereço IP é a certidão de nascimento? Não existe um dispositivo, tá? Se ele não existe um dispositivo conectado a uma rede de computadores, se ele não tiver IP. É a mesma coisa você. Se você não possui uma certidão de nascimento, gente, você não existe para a sociedade. Então, por isso que eu faço essa analogia. Para que o computador consiga conectar uma rede, ele tem que ter um endereço IP. Tudo bem? Outra coisa, o IP, ele é seguro? Infelizmente, não. E eu vou explicar o porquê que o endereço IP ele não é seguro. O endereço IP, eu faço associação de certidão de nascimento, mas eu costumo chamar ele de CEP. Né? O que seria o CEP? É uma identificação de uma localidade. Por exemplo, eu estou atualmente na LAC. Eu possuo, um CEP. Se eu vou para a minha casa, eu possuo um outro CEP. Se eu estou indo para a universidade na qual eu trabalho, eu possuo outro CEP. Aonde que eu quero chegar? Cada localidade possui uma identificação. Se você está conectado a uma rede da LAC, é um IP. Se eu estou conectado na minha casa, é outro IP. Se eu estou conectado, por exemplo, lá na universidade, é um outro IP. Então, vejam, é difícil se rastrear dessa forma? Sim. Então, ele não é também tão seguro. E aí os alunos estão me perguntando, poxa vida, professor, você acabou de falar para mim que tem como rastrear uma pessoa. Claro. Como que eu rastreio, né? Como que eu consigo fazer um rastreamento? Através do MAC address, também chamado de endereço físico. Por quê? O MAC address, ele é o chassi, tá? Vou até colocar aqui para vocês. Ele é o chassi do seu computador. Para quem não sabe o que é um chassi, é uma nomenclatura que é gravada, né, fisicamente no seu carro. Então, todo carro ele tem uma identificação, tá? E normalmente fica abaixo do banco e a pessoa não consegue alterar aquela identificação. Então, o endereço MAC, ele é um endereço físico, né? E ele é como se fosse o chassi, né, do computador. Então, se o cara estiver nos Estados Unidos, eu vou conseguir identificar esse cara. Se o cara estiver em Cuiabá, eu vou conseguir identificar esse cara. Se o cara estiver no Rio de Janeiro, gente, eu vou conseguir identificar esse cara. Vejam só, ele pode alterar o nome. Lá no Rio de Janeiro ele pode ser chamado de RJ, por exemplo. Aqui em Cuiabá ele pode ser chamado de CBA. Ele vai ter um IP diferente se ele estiver locado no Rio de Janeiro. Se ele estiver em Cuiabá ele vai ter outro IP. Agora, o MAC, meu amigo, ele pode estar em qualquer lugar do mundo. Ele pode estar na Rússia,
na China, que o endereço MAC sempre vai ser o mesmo. Então, eu consigo rastrear ele? Sim. Tá? A partir do momento que ele solicitou conexão, né? Ele tem conexão atrelada a alguma empresa de companhia, de telefonia, a gente consegue rastrear. Então, esses são os conceitos básicos de identificação. Só que tem duas coisas que cobram também em questão de concurso público. Tá? Quando nós trabalhamos, tá, com... Eu vou até abrir Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado, apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Um slide aqui em branco para explicar sobre isso para vocês. Quando você trabalha sobre identificação, existem 3 formas. Eu posso te identificar pelo hostname, eu posso te identificar pelo endereço IP e eu posso te identificar pelo endereço MAC. O endereço IP, nós temos 2 versões hoje. Tá? Nós temos o endereçamento, né, com a versão do IPv4 e nós temos o endereçamento de IPv6. Aí você vai fazer a pergunta, professor, mas por que nós temos 2 versões? O IPv4, em 2013, ele acabou o número de IPs. Né? Hoje, para quem não sabe, nós temos 15 bilhões de dispositivos conectados à internet. E o endereço IPv4, salvo engano, consegue gerenciar no máximo 4,2 bilhões. Né? Então, foi preciso e necessário criar o IPv6, que é, né, o padrão atual, o padrão mais recente. Mas hoje nós trabalhamos com os 2 funcionando de forma paralela. No concurso ele pode perguntar sobre quais são as versões, que é IPv4 e IPv6, e ele pode perguntar específico do IPv4 o seguinte: como é constituído o endereço IP? Por exemplo, o CPF nós sabemos, né, que é 11 caracteres, né? Se colocar os 2 pontos e os hífens, por exemplo, né, são 14. Então, como que funciona o IP de o endereço, o CPF de uma pessoa? 700.100.200-53. Né? Então, essa é a nomenclatura para qualquer pessoa. O endereço IP também tem uma identificação padrão, que nós chamamos de octetos. O endereço IP ele funciona da seguinte maneira: 192.68.1.1. Então, isso seria o endereço IP. Ele tem o primeiro octeto, vai identificar país, continente. O segundo vai fazer uma identificação da rede que ele está alocado, por exemplo, no estado, município. E essas últimas 2 redes vai ser a rede local na qual ele trabalha. Né? E aí, o que eu preciso saber? Que são 4 divisões. São 4 divisões. E que essas divisões podem ser, no máximo, o valor de 254. Então, ele pode perguntar no concurso: esse IP existe? Não, não existe. Porque ele passou de 254. Tudo bem? Bom, é isso que você precisa saber. Eu tenho que ter 4 divisões. Eu preciso ter 4 divisões, certo? E essa divisão, no máximo, 254. E nós temos a máscara de rede. Deixa eu colocar aqui 255.
porque isso aqui significa o modem seu no máximo, a máscara de rede. Então, 255. Mas no concurso ele não coloca um valor específico, ele coloca um valor sempre maior. 600, 300. Então, se for até 255, você sabe que esse IP existe. Fora isso, você sabe que ele não existe. E lembrando, ele precisa ter 4 octetos. 4 octetos. Isso é endereço IP. E o endereço IP, ele é algo lógico, tá? Endereço MAC. O que se cobra sobre o endereço MAC? O endereço MAC ele não é composto por essa composição. Ele é composto por 6 pares, tá? De números hexadecimais. O que são números hexadecimais? São de 0 até 9 e de A até F. Então, o endereço, por exemplo, hexadecimal é 1A, 2B, 3C, 4F. Isso, na hora que você olhar, né, bater o olho na prova, você sabe que ele está falando de um endereço MAC. O que eu preciso saber para concurso? Que não pode passar da letra F. Por exemplo, se tiver a nomenclatura lá, 1J, está errado. Por quê? Começa-se de 0 até 9 e no máximo até F. E eles são pares, tá, gente? São parezinhos, né? Então, 1A, 2B e assim por diante. Mas vamos ver como é que ele cobra em questão de concurso público, tá? Bom, ano de 2017, a IBFC foi a banca realizadora para o cargo de engenheiro. Ele cobra o seguinte: cada computador na internet possui um IP, que é uma identificação na rede, único, que é por meio que as máquinas usam para se comunicar na internet. A versão mais comum do IP é a versão 4, denominado IPv4. Assinale a alternativa que apresenta o IPv4 corretamente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se existe algum IP que tem 4 octetos, que seriam 4 divisões, e que não passe de 255. Então, aqui eu tenho uma divisão, não passou de 255, 2 divisões, 3 divisões, 4 divisões. Por incrível que pareça, já tenho a resposta correta. Mas vamos responder as outras. Eu tenho uma divisão, 2 divisões, 3 divisões, 4 divisões. Opa, 5. Não existe 5 divisões. Eu tenho 1 e 2 divisões, então não existe também. E aqui eu só tenho somente 3 divisões. Então, vejam como ele cobra. Ele pergunta se você conhece, se você domina as divisões dos octetos, né? E aí você pode perceber que são 4. Então, gabarito alternativa A. Tudo bem, gente? Então, é isso que cobra quando se aprofunda a identificação. Então, a identificação é o hostname, é o endereço IP e é o endereço MAC. Lembrando que os dois que não são muito seguros é tanto o endereço IP quanto o hostname. E por que ele não é seguro? Porque ele pode mudar dependendo, né, do local que você esteja, se você quiser mudar também. Quando você trabalha com MAC address, é algo físico. O que é algo físico? Que não pode ser alterado. Tudo bem? E o endereço MAC, ele é composto por números hexadecimais, por pares, né, que vai ter números e letras. E endereço IPv4 é composto por 4 pares, que pode alcançar no máximo a combinação de 255. Bom, sabemos sobre sua identificação, sabemos agora também que uma rede possui uma extensão, e essa extensão também define o seu tipo. Então, você vai anotar aí, que as redes podem ser configuradas através da sua extensão. Existem vários tipos de redes, mas só cobram 4 em concursos. A rede PAN, que é pessoal, a rede LAN, que é local, a rede MAN, que é metropolitana, e a rede WAN,
que é mundial. A primeira que nós iremos abordar é a rede PAN. O que eu preciso saber, professor? Quando se trata sobre a rede PAN. Gente, a rede PAN, ela funciona com uma proximidade muito curta. Muito curta. Normalmente, no máximo, estourando 20 metros. Então, imagine só. Se eu tenho uma sala, e esse 20 metros, eu até esqueci de colocar aqui, tá, gente? 20 metros quadrados, tá? Então, imagine que eu estou aqui na sala e possua, por exemplo, o editor da nossa aula. Ele está aqui mais ou menos em torno de 5 metros, né? E eu preciso transferir um arquivo. Que tipo de rede eu vou montar para que consiga fazer essa operação? É um tipo de rede PAN. Por quê? Nós estamos menos que 20 metros, só que é um pouco alcance. A rede PAN, por exemplo, é utilizado quando você tem computadores próximos, e aí pode ser interligados via cabo, via Wi-Fi de próximo alcance e até via Bluetooth. Então, isso é que se trata quando se cobra o assunto de rede PAN. PAN é pessoal, tá? Não é pública. Já caiu um concurso falar o seguinte, que a rede PAN é uma rede pública. Não, gente. Rede PAN é rede pessoal. Pessoal. Por exemplo, se eu estou configurando essa rede com o editor de imagens, por exemplo, agora, somente eu e ele vai ter acesso. Não está aberto para o público inteiro. Até porque funciona no máximo em 20 metros quadrados. Como que a pessoa que está lá na China vai ter acesso à informação que nós estamos trabalhando? Então, ela não é pública. Tudo bem? Bom, rede local. Isso cai demais em concurso. Rede local é aquela rede empresarial, tá? Nós chamamos também no concurso de intranet. Normalmente, qual que é a extensão dessa rede? Até aproximadamente, gente, 2.000 metros, tá? 2.000 metros. Então, eu vou pegar o mesmo exemplo que eu citei para vocês agora. Eu citei que eu estou comunicando com o editor, né? Eu citei que eu estou comunicando com o João, por exemplo, que é meu xará. O João está a 5 metros aproximadamente do estúdio. Só que imagine agora que o João ele foi transferido para a sala do segundo andar. E daqui no segundo andar sabemos que vai dar muito mais de 20 metros. Então, eu posso configurar que o meu computador se comunique ao computador do João através de uma rede PAN? Não posso mais, porque ultrapassou o limite. Para isso, eu vou configurar uma rede chamada de LAN, que é chamada de rede local. Outro, se eu estou trabalhando utilizando internet sem fio, que é chamado de wireless, se chama WLAN. Agora, se os nossos computadores estão conectados via cabo, nós chamamos de local. Tudo bem? Então, a rede LAN, ela funciona no ambiente de até 2.000 metros e ela também pode ser chamada de intranet. E assim como a rede PAN, ela não é aberta ao público, ela é restrita, por isso que eu coloquei intranet. Então, imagine só aqui, ó, eu tenho o notebook do professor Luiz, eu tenho o meu notebook, eu tenho, por exemplo, o computador do Bené, eu tenho o computador do João, eu tenho o computador do Manuel, e todos eles são interligados em até 2.000 metros. Então, esse é um tipo de rede local, tudo bem? Agora, imagina só, nós estamos em Cuiabá, e em Cuiabá tem a Baixada Cuiabana, né, na qual possuem alguns municípios e distritos próximos. Então, quando você trabalha com distritos e municípios próximos, isso é aplicado muito também em São Paulo, que as cidades são muito próximas, você tem um tipo de rede chamado de MAN. MAN, você tem que ficar muito atento, porque no concurso público ele fala que MAN é mundial, tá? E MAN significa cidades, municípios e até distritos próximos, tá? Próximos de quanto? 20 km,
tá? Então, se eu tenho aí cidades que são interligadas até 20 km, eu monto um tipo de rede MAN. Então, imagina só, eu tenho aqui Cuiabá, Várzea Grande, Santo Antônio, Livramento e o Distrito da Guia. Todos esses prédios são filiais da LAC. E esses prédios estão ligados menos de 20 km. Então, quando eu trabalho com a rede MAN, eu não estou trabalhando mundialmente. Eu estou trabalhando o quê? Através de metrópole. E metrópoles são cidades próximas. Tudo bem? Então, fiquem bem atentos quando se cobra metrópole, porque metrópole faz ao aluno a induzir ao erro, pensando que MAN é de mundial, tá? E para quem não sabe, o A e o network significa rede de acesso, Network Access Metrópole, rede de acesso mundial. A PAN Network Access Personal, rede de acesso pessoal, local, que é LAN, Network Access Local, rede de acesso local. Então, vejam que esse M não é mundial, ela é metropolitana. E olha que legal, tudo que nós abordamos até então vai ser cobrado aqui nessa questão. Ele cobra o seguinte, ó, para o cargo de analista. No contexto da rede de computadores, a sigla MAN representa uma rede de cobertura mundial. Garanto para você que a maioria ia marcar isso aqui, ó, mundial, e não é. Municipal, poderia também induzir ao erro, ó, MAN, né? Também não é. Metropolitana, tá aqui o gabarito, metropolitana, tá? Que vem de metrópole. Universitária, pelo amor de Deus, e local não é, porque local só funciona até 2.000 metros. Questão muito interessante. A próxima questão, né, abordada é sobre o tipo de rede WAN. E aí sim, gente, WAN, o W vem de World, tradução literal, mundo. Então, logicamente, tá, que a rede do tipo WAN, ela é mundial. E a metropolitana, eu esqueci de citar anteriormente, a metropolitana, ela não é aberta ao público. Lembra da LAC? Todo mundo tem acesso ao conteúdo da LAC? Não, somente pessoas autorizadas. Agora, quando eu trabalho numa rede mundial, todo mundo pode ter acesso, porque quem é a rede mundial? Eu sempre costumo falar que é a internet, que é aberta ao público. E dentro da rede mundial, eu tenho todas as outras redes que eu citei anteriormente. Porque dentro da WAN, eu interligo metrópoles. Por exemplo, Cuiabá está ligado a Brasília, que está ligado a São Paulo, que está ligado a Rio de Janeiro, que está ligado a, enfim, a todas as outras cidades, não só do Brasil, como do mundo, como Nova York, como enfim, qualquer cidade que seja espalhada. E também dentro dessas cidades existem as LANs. Então, o que seria a WAN? Interligar todas as redes do mundo. Essa imagem ela é muito interessante porque fomenta isso. Te faz compreender que a WAN é nada mais do que o conjunto de MAN, do que o conjunto de LAN e do que o conjunto de PAN. E isso significa que a WAN ela é o conjunto de todos os tipos de redes que existem, tudo bem? E como que cobra isso em concurso? Questão da Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, né? No ano de 2017, para o cargo de técnico, eles cobram o seguinte: considere uma rede de computadores instalada e em funcionamento, que é caracterizada pelo seu alcance local, por se tratar de uma rede interna de curto alcance, de acordo com a sua extensão geográfica. Essa rede é classificada como? Então, repetindo, ele está perguntando qual é o tipo de rede que tem o alcance local. Ele poderia colocar também, em vez de colocar o alcance local, poderia falar o seguinte: alcance de 100 metros, alcance de 200 metros, alcance de 1.000 metros. Então, a interpretação de texto é fundamental. A MAN você já pode eliminar, porque a MAN é metropolitana e ela é de longo ou intermédio alcance, porque pega até 20 km. Local Area Network, LAN.
Tá aqui o nosso gabarito, tá? Mas vamos analisar o restante. Wide Area Network One, pelo amor de Deus, isso aqui é mundial, tá? Então, você pode eliminar. E também nem é WID, é Word, tá? Storage Area Network, SAN. A SAN é uma rede de acesso de armazenamento, tá? Então, você pode eliminar também. E a pessoal aqui, a PAN, que é de curtíssimo alcance. Então, gabarito, alternativa B. E assim, gente, chegamos mais um fim de aula. Espero que vocês tenham gostado, tá? Rede de computadores é um assunto que cobra-se muito em concurso público, porque redes de computadores hoje, todos nós estamos interligados. Então, as bancas querem saber se você trabalha com conectividade e se você conhece os conceitos, tá bom? Respondam questões, porque questão massifica seu conhecimento, e sempre façam analogia com o seu mundo real, tudo bem? Tenha uma ótima semana, bons estudos e a gente se vê. Até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019, edital publicado, edital na praça, e nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completaço, ponto a ponto do edital, pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concursos, tá? Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concursos. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.